O que a Bíblia fala sobre o aborto? Será a Bíblia fala sobre isso? O que fazer então? Bem, o meu nome é Bumba Ferreira e seja bem-vindo ao canal Bíblia Desenhada, porque hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é o aborto. Infelizmente, hoje em dia vemos por aí muitos cristãos, feministas e não só defendendo o aborto. E isso é bizarro. Acompanhe até o final para você então entender qual é a visão bíblica a respeito do aborto, como um cristão deve se posicionar com relação ao aborto. E um ponto que as pessoas que defendem o aborto geralmente dizem é: meu corpo, minhas regras. Pois bem, o corpo do feto não é seu e o corpo que está dentro de você também tem esse direito. Nós não temos o direito de escolher quem vive ou quem morre. Isso compete somente a Deus. Você pode não ter planejado essa gravidez, mas essa gravidez pode fazer parte dos planos de Deus, pois o Senhor nos conhece e nos escolhe, mesmo antes de sermos formados nos ventres das nossas mães. Olha só o que está escrito em Jeremias 1, versículo 5. Antes de formar-te no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Você vê como Deus antecipa tudo. Deus sabe de tudo que há de acontecer. Ele é soberano e é o todo-poderoso. Então, não se ponha no caminho de Deus. Não atrapalhe os planos de Deus para a sua vida. E você já deve ter ouvido a seguinte frase de que há males que vêm para o bem. Então, para ti, às vezes a situação parece apertada, complicada. Você parece que não faz sentido e a solução seja abortar. Mas essa gravidez ainda pode até salvar a sua vida, sei lá, melhorar a sua vida. Não na primeira instância, mas no futuro. Nós temos exemplos de várias pessoas que nasceram pobres, alguns sem teto, nasceram na miséria e passaram por diversas dificuldades e necessidades. Mas hoje em dia, né, no futuro, tornaram-se grandes homens, pessoas que ajudam outras pessoas nas condições em que eles se encontram e pessoas que tiraram suas famílias da pobreza. Então, o seu filho pode ser sim um presente de Deus, tal como está escrito no Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Algumas pessoas ainda afirmam que é melhor abortar, né, e não trazer a vida ao mundo do que trazer alguém no mundo para sofrer, passar fome, passar necessidades. Então devemos refletir do porquê existem pessoas, né, que nasceram totalmente na pobreza, na miséria, passando fome, necessidades, aflições e ainda assim gostam de viver e valorizam suas vidas. E muitas delas até chegam a ser mais felizes do que pessoas ricas. E às vezes, né, você aí que talvez tenha ótimas condições, você vai olhar para aquela pessoa em condições totalmente precárias e você vai se perguntar: meu Deus, como ela consegue sorrir, como ela consegue estar feliz mesmo vivendo nessa miséria, mesmo tendo essa vida tão pobre, medíocre. E eu acho que é lindo as pessoas poderem ter essa oportunidade, sabe, de poderem viver, de terem essa experiência, de virem ao mundo e poder ter a oportunidade de escolher viver, não que alguém tome essas decisões por ela, sabe? Um exemplo prático, sou eu mesmo que vos falo, sabe? Minha mãe me fez por acidente, se podemos assim dizer, né? Muito cedo, tinha ela os seus 19 anos e ainda vivia na casa dos pais, né? O meu pai era só um namorado dela que depois de me terem, não ficaram juntos, né? Se separaram também e por aí vai. E ela, graças a Deus, né? Não abortou porque, caso contrário, eu nem estaria aqui a vos falar. E ela teve que largar os estudos para poder trabalhar. Ela fez um sacrifício. Ela, graças a Deus, teve a maturidade para lidar então e arcar com as consequências dos seus atos. E largou os estudos, teve que ir procurar um emprego, trabalhar e tudo mais. E eu tenho certeza que se ela não tivesse essa atitude, infelizmente, eu não estaria aqui a vos falar e eu gosto disso, sabe? Eu gosto de poder estar aqui. Sim, eu e minha mãe passamos por diversas necessidades, sim, porque realmente nós somos pobres, né? E já fomos piores, já tivemos em condições piores. Graças a Deus, as coisas melhoraram um pouco, né? Mas o amor nos fez chegar até aqui e a força de vontade, né? A determinação e Deus, com certeza.
nos abençoou. E eu vi até um exemplo recentemente de um pai, né? Ele também é bem jovem, acho que ele tem até a mesma idade que eu, na verdade. Ou talvez só uns 2 anos mais velho, uns 25 no máximo. E ele lá, estava com a filha dele no parque em que eu estava lá com ele vai ler, e ele estava falando sobre a filha dele. E é lindo, sabe? O que ele estava falando naquele momento. Ele disse: olha, os filhos são uma bênção. Ele disse que parece até que Deus olhou para ele, para a situação dele. Ele sentiu pena por ele ter uma filha. Sabe, como se Deus não permitisse que aquela criança ficasse um dia sem comer, e Deus não permitisse que aquela criança ah, passasse por pior, sabe? Então Deus abençoou a criança através do pai dele. Então abençoou o pai, né? De modo a conseguir, de modo a ter o pão de cada dia e ter o sustento para ele e para a própria criança. Então, ele viu as bênçãos, né, a ajuda divina, porque com certeza aconteceram coisas na vida dele que ele não entendeu. Provavelmente ele se viu em uma condição, né, em que ele se deparou: poxa, eu tenho uma filha e eu não sei o que fazer. Mas ele viu o agir de Deus acontecer na sua vida, porque nunca os faltou o que comer, nunca que eles passaram um dia sem ter algo para comer. E é isso que me impactou. Ele reconhecendo o agir de Deus na vida dele através de uma filha que ele, sendo jovem, né, do jeito que os jovens hoje em dia pensam, poderia muito bem ter abortado aquela criança, já que ele não tem muitas condições para sustentar uma criança. Ainda assim, ele abraçou a oportunidade de ser pai e com a bênção de ser pai. E isso me fez acreditar que Deus abençoa assim os pais. Deus abençoa assim aqueles que têm filhos, sabe? Ele não conseguia explicar de onde surgia tanta força para ele ir atrás do pão de cada dia para aquela criança, sabe? Então, ser pai é isso, ser mãe é isso, sabe? É você olhar e você não querer que falte nada para aquilo. E Deus conhece o nosso interior, Deus reconhece nossos esforços e aquilo que nós fizemos com amor para os nossos. Então, Deus ajuda sim. E então, eu peço que você tenha em mente que tudo é permissão de Deus. Seja as coisas boas ou ruins, tudo é permissão de Deus. Receba. Bem, eu vou ficando por aqui. Me conte aqui, né? E você? Qual é a sua opinião sobre o aborto? Deixa aqui nos comentários, né? Porque isso daqui é só a minha opinião. É só o que eu acredito me baseando na palavra de Deus. Então, comenta aqui o que você acha e já compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você concorda ou discorda, enfim, me segue aqui para receber mais vídeos sobre a Bíblia. Eu vou ficando por aqui e que Deus te abençoe.